Então, nós estamos aqui hoje, no dia 14/10, a gente iniciou às 9 horas, um grupo de estudo que fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e o nosso objetivo é tratar esse assunto, debater, discutir e criar experiência e conhecimento. A nossa pauta de hoje, ela fala sobre um titular, que é um paciente, que vai num consultório médico e ele conversa com uma operadora de dados, que é a secretária. E o médico, por sua vez, que também é um operador de dados, vai pedir um exame. Então, ele vai conectar esse titular com um laboratório, que ele é um operador nesse processo, mas ele também é um controlador de dados. E lá, como controlador de dados, ele está cheio de operadores de dados, porque são os atendentes, os técnicos e todas essas regras. E aí, então, a gente está aqui num debate para entender como que isso tudo funciona. E uma das coisas que a gente já levantou é que o pronto é sempre temporário, porque mudam-se as regras, mudam-se as tecnologias, mudam-se as pessoas. E a gente precisa de estar o tempo todo auditando e verificando. E aí vou voltar a palavra para o Orozimbo, que está esclarecendo aqui numa forma didática que é muito rica, né? E aí, Orozimbo, dá a sua palavra aí. Legal. A gente estava discutindo essa parte interna, né, em relação a consultórios, clínicas. Então, eu tinha comentado que dentro da área médica ainda existe uma certa preocupação, não certa preocupação, até uma resistência pelo fato dos próprios profissionais da área de saúde. Quando eu falo profissionais da área de saúde, que trata da saúde de um todo, né? Ou seja, psicólogos, psiquiatras, os analistas, o cardiologista, enfim, que eles já trabalham, né, sob uma ótica baseada na ética. E quando a gente fala que o profissional de saúde, ele já se preocupa com essa parte de ética, se você vê até os documentos de Hipócrates, né? Lá já fala da não violação dos dados, né? Que os dados das pessoas realmente são mais particulares, não devem ser violados, né? Tem que preservar isso. Então, isso é antiquíssimo, né? Que realmente tem que se guardar, tem que assegurar a privacidade das pessoas. E quando a gente traz isso hoje, sob a luz da LGPD, a gente trata da coisa mais procedural, porque a parte de ética já foi trabalhada, tá? O profissional ele já sabe disso. E quando isso sempre é tratado dentro da própria ordem médica, tá? Quando você fala da LGPD, aí é alguém externo, né, que vai em companhia, de forma colaborativa com a clínica, com o médico, trabalhar todos os processos internos, né? E quando a gente fala de processos internos, né, a gente fala do RH, a gente fala do atendimento, do marketing, a gente fala da logística dele, a gente fala da segurança de dados, né? E aquilo que a gente falava, que é a preocupação que existe muito, tá? Porque uma empresa de, sei lá, uma padaria, né? Fazer uma entrega pegar os dados, fazer uma entrega é uma coisa, né? De repente a pessoa foi entregar pão. Agora, a outra coisa é pegar os dados de uma pessoa, dados clínicos de uma pessoa, e entregar para ela. Então, isso está envolvendo a vida dela. Aquilo que lá pode ser um divisor de águas que a vida dela, se aquilo for violado, se aquilo for exposto. Então, e a grande preocupação que existe em todos esses processos também é a segurança de dados que tem que existir. Porque todo profissional de área médica, as clínicas, não se preocupa muito com a área de segurança. Já é algo sistemático, já é algo da nossa cultura não se preocupar muito em relação à segurança, patrimônio da vida em geral, né? E a segurança de dados, agora que realmente
a gente meteu a mão no vespeiro, né? Agora que a coisa ficou por ela mesmo. É perfeito isso que você colocou. Eu acho que é um vespeiro. E eu acho que a Bruna, quando ela chegou, ela contou um case, né? Que ela está vivendo essa experiência. Ela foi fazer um exame, não é assim, Bruna? Conta da sua experiência aí. O que você... Oi, sou eu? É. Ah, é Beatriz. Ah, Beatriz, desculpa. Não, imagina. É exatamente isso, né? Uma conversa que a gente já até teve um pouco sobre esse tema e que hoje a gente continua, porque é realmente muito amplo e não temos todas as respostas. Eu fui fazer exames de rotina hoje cedo e já recebi aqui do próprio laboratório qual é o meu número de identificação, a minha senha para acessar todos esses exames. Então, você já não tem um controle de quem tem esse login e essa senha, porque eles se retiraram do sistema. Aí, além disso, que eu também estava pensando, enquanto o Uruzinho estava falando, eles vão entregar alguns exames no meu endereço. Como que vai ser essa entrega? Porque o próprio entregador também vai estar transportando meus dados sensíveis, que são os meus exames, né? Todos os resultados. O envelope, como diz a não violabilidade. Isso, essa condição, essa palavra forte, né, de violação dos dados, às vezes, por exemplo, poderia ser feito com um lugar fechado, lacrado, e provavelmente você vai receber ele não lacrado, né? Exatamente. E provavelmente o seu médico está cadastrado lá no laboratório e vai para o e-mail dele. Só que... Sim, ele já tem acesso mesmo antes de eu ter acesso, às vezes. Eles já enviam para o médico. E muito provavelmente a gente está conectando dois controladores de dados, que é o laboratório e o consultório, e muito provavelmente os operadores que estão ali, nem todos eles estão defendidos por um código de ética, que foi aquilo que o Orozimo colocou lá atrás. Sim. Porque o código de ética fala para o médico que ele tem lá um propósito de confidência. Ele é um padre, ele é um sacerdote na função dele. Do mesmo jeito, o profissional lá do laboratório, que às vezes o cara que está lá no laboratório, o técnico, a pessoa que está lá fazendo realmente o exame, às vezes ele não tem acesso aos seus dados. Ele sabe que aquilo ali só tem um código. E aí ele analisou, colocou lá. Mas a pessoa que fez o laudo e o laudo escrito, registrado a imagem, ela vai passar pelos atendentes até gerar uma impressão que vai ser colocada. E quantas pessoas recebem o laudo trocado? Aí, na hora que você chega, você olha e fala assim, olha, mas não está o meu nome, não. Mas até você identificar que não está o seu nome, você já viu o exame. Que aí você começa a ficar assustado, né? Por exemplo, assim, mas eu estou grávido, mas eu sou um menino, eu não vou ficar grávido nunca. Aí vai ver lá, vou olhar o nome, não, trocaram o exame. Então, quer dizer, às vezes os critérios, e às vezes a gente nem se alerta, né? Essa história que o Orozimo colocou, que uma atendente chegou e falou o seguinte, quem é que está esperando o exame de HIV, pode dar toda uma conotação do quanto a gente não está preparado, né? E provavelmente se o cara levantasse a mão assim, sou eu. O seu tá com AIDS. Pronto, errou, né? Então, a gente está numa situação que precisa, e eu acho que essa sua experiência, ela trouxe isso, né, hoje, né? Na hora eu já lembrei da nossa discussão, mas eu acho que é muito do nosso costume, e a LGPD, apesar da gente tá tendo muitas discussões, mas é bem um grupo pequeno, porque ela não foi muito publicada. Às vezes você conversa aqui com uma pessoa que mora com você e ela não está sabendo direito sobre essa lei. Ouviu falar, mas não tem nem ideia que já entrou em vigor, o que tem que mudar, o que não tem. A maioria das pessoas que eu pergunto só ouviu falar, não sabe o que é. Então, a gente vai ter muito perrengue ainda para fazer valer todas essas regras. Vai ser um processo longo. E uma das coisas que eu estava conversando, por isso que eu falei da Bruna, porque foi com ela que eu comecei a conversar. A Bruna também está entrando nessa questão, ela está aprendendo, eu acho que faz parte, todo mundo aqui está aprendendo, e uma das questões que a gente colocou na hora que eu estava conversando com ela, é que às vezes se fizer uma avaliação, e a gente discutiu isso aqui no grupo já há alguns dias atrás, se a gente identificar o processo
aonde que está o titular, onde está o controlador, como é que o tratamento de dados acontece, significa que você vai estar dentro, personalizando naquela empresa uma condição para fazer o tratamento de dados. Então, às vezes, a gente não sabe, porque a gente também não tem conhecimento do processo. Então, na medida que você começa a conhecer o processo e começa a ter um foco de segurança, significa que você começa a discutir e pode ser que você chegue a um lugar, né? E esse protocolo que a gente está trabalhando, ele tem esse objetivo, que é virar e falar o seguinte: como que a gente vai aprender com o processo a implementar? E aí, eu acho que é Nertan Buarque, ele está aqui no chat, ele falou que está sem câmera e sem microfone, mas que na próxima reunião ele vai participar mais ativo. Aí ele falou o seguinte, que as empresas sequer a 27001, que são as vulnerabilidades. E aí ele também acha que a Lei Geral de Proteção está num lugar beta, né? Quer dizer, é um teste de qualificação. Mas a gente já discutiu uma parte aqui, que é o seguinte: os advogados não estão nessa condição de beta. À medida que eles vão identificar as oportunidades, e aí talvez eu esteja sendo intrometido em colocar dessa forma, mas a CIPA sempre foi tratado como se fosse um negócio, um comitê sem muita relevância dentro das empresas. Ela cuida de incidentes que levam as pessoas ao médico, ao hospital, interrompe a produção. E aí, na hora que a gente olha para a segurança da informação, em alguns lugares interrompe a produção também, gera estresse, gera doença, ansiedade. Mas a CIPA, ela foi tratada como se não fosse, e hoje ela é um lugar que está fundamentado. Tem o CIPAT, que é a Semana de Proteção, que acontece todo ano. Então, é um negócio recorrente, que eles já começaram a fazer ata, já tem comitê, tem eleição. Talvez isso fosse um lugar que a gente pudesse falar o seguinte: olha, se a gente levar a nossa conversa, que hoje ainda está um pouco incipiente, para dentro da empresa e colocar ela agregada à CIPA, significa que a gente já vai levar ela para um lugar que já está um pouco maduro na discussão de incidentes. É claro que a gente vai ter que apropriar os outros incidentes. E também, um lugar que está lá no chão de fábrica, que está cuidando de EPI, das pessoas de produção, vai ter que levar também alguns diretores da administração e vai tornar esse comitê um pouco mais robusto, um pouco mais com mais autoridade. Quando a gente fala de CIPA, a gente fala num lugar que todo mundo já entende um pouquinho. E aí influencia melhor a conversa, né? Essa é a minha opinião. Acho que um outro aspecto que tem que ser colocado também, Pedro, e colegas que estão aí, a lei, ela é uma lei recente, muito embora ela foi praticamente copiada de uma lei europeia, mas nós temos que... já existiam algumas leis aqui no Brasil, né? O CDC, Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, a própria Constituição já trazia alguma coisa a respeito, né? E a nossa lei foi copiada e adaptada à nossa situação aqui, né? Agora, fazer um entendimento, eu não sou advogado, mas o que eu tenho ouvido, tá? Eu tenho ouvido muito, eu tenho escutado muito, participado de workshops, porque é um aprendizado constante LGPD. Alguém falar que é especialista, está mentindo, tá? Porque especialista precisa de 10.000 horas, tá? Pelo menos, isso aí foi que foi já colocado como censo, tal, e desde que a LGPD foi sancionada até agora, né, você teria que viver 24 horas ou mais por dia, todo esse tempo, para se tornar especialista hoje. Então, hoje você tem que ser expert, você tem conhecedor. Eu me coloco no mercado como facilitador, sou um facilitador. Especialista é você daqui a 5, daqui a 8 anos, tá? Especialista não existe. A lei, ela é nova, ela precisa ainda de algumas regularizações, tá? Dentro da lei, tá? Eu tenho, isso aqui é o livro da Patrick Peck Pinheiro, tá? Proteção de dados pessoais, comentários à lei 13.709, isso aqui está comigo o tempo todo, tá aqui do meu lado. E a gente vê
não sendo advogado, a gente lendo alguns itens, a gente vê que tem uma coisa razoável, possível. Isso em lei fica meio esquisito, né? A gente sabe que, como assim razoável? Razoável, para mim, tem um sentido, para você tem outro. Então, a NPD, pela discussão que houve lá, o pessoal, eles sabem disso e estão regularizando, eles estão trabalhando em cima de alguns pontos sensíveis dentro das minutas e dentro da lei. Então, mudanças ainda vão ocorrer, aquilo que eu falei das micros e pequenas empresas, startups, vão acontecer algumas mudanças ainda, tá? Dentro em breve a gente deve ter essas mudanças já colocadas, mas o que eu queria colocar é o seguinte, o entendimento da lei, a LGPD, acho que não tem que ser entendida como uma lei, né? Aquela coisa assim que se aplica e pronto. Porque se vocês perceberem, tudo aquilo que envolve mudança de paradigma, mudança de comportamento, sempre vai muito acima da lei. O entendimento, a compreensão dela vai muito acima disso. E todo workshop, toda palestra, enfim, que a gente ouve, é o pessoal focado na lei. Tá? Quando vai falar alegam que quando vão falar com o prospect, com a empresa que vai fazer a adequação, um dos itens se você não fizer isso, você vai ter penalidade. Senhor, penalidade está se você não fizer todos os passos, se tiver uma violação lá na frente, mas vamos trabalhar primeiro o problema? Né? Então, o problema que existe hoje, por falta de uma adequação, tá? Ela é muito grande. Tá? É processos, em todos os processos. Segurança de dados é crítico no Brasil. Tá? Eu tô fazendo alguns posts, que eu gosto muito da segurança de dados, né? Eu estou fazendo alguns artigos, talvez vídeo, em relação à segurança de dados, dando uma alerta para todos os profissionais em relação às violações básicas, né? E a gente sabe que as clínicas, os médicos estão muito vulneráveis, trabalham com dados sensíveis das pessoas, né? E a maioria deles, das clínicas, etc., estão com suas bases muito vulneráveis. E isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ter um enfoque muito especial nos processos de adequação. Ô, Rosinho, essa condição de ajuste na pauta de hoje, se a gente imaginar, eu não sei se vocês já têm visto, mas eu não tenho visto, e pelo visto a Beatriz foi prova disso hoje, né? Que colocou aí a condição da senha pública. Essa parte, ninguém nem questiona, né? Quando você está falando da lei, ninguém fala da lei quando fala de senha. Que a senha pública significa você não está nem um pouquinho preocupado. Você pode ter visto a lei, lido a lei, estudado a lei, já ter feito os contratos, mas a senha pública continua. E é uma atitude simples, virar e falar o seguinte, olha, a partir de agora eu vou cobrar do cara do sistema e deve ser um único software que atende todo mundo, porque todo mundo tem aquele protocolo e a senha vem lá logo escrita assim, ó, acessa o site, coloca a senha que você vai ver os seus exames. E essa condição, ela trata falando o seguinte, olha, eu não estou nem aí para os seus dados sensíveis. E aí, uma outra coisa que eu coloquei lá no nosso grupo, eu imaginei o seguinte, imagina que o médico, ele tem uma conta Gmail, da época que ele ainda era acadêmico, com a senha 1234556, que não tem nenhuma ambiente seguro. E a secretária dele, que é uma doninha ou um doninho lá, vai lá acessar tudo sem nenhum critério. Então, a gente precisa de olhar e falar o seguinte, olha, num lugar que está muito perto da gente, em qualquer cidade você está indo no médico, você está indo no laboratório, e são lugares que precisam de se ajustar. E provavelmente nem vai ser um ajuste muito caro, porque vai ser um ajuste de procedimentos simples, de formalizar um contrato, criar uma confidencialidade, treinar as pessoas que estão envolvidas.
E uma vez que faça isso, repetir isso a cada tempo, né? Uma coisa, uma outra coisa... Deixa eu só fazer mais um detalhe aqui. Gente, quem quiser estar se pronunciando, existe um protocolozinho aí de levantar a mão, mas aqui isso não funciona muito, não. Quem quiser, levanta a mão, fala, começa. Vi aí que é Sandro que está aí na imagem também, não é isso? Bom dia, gente. Bom Tudo dia. bem? Sandro Wallace. Isso. Bom dia a todos. Estou ouvindo vocês aqui. Hoje eu vi o compartilhamento no grupo e, de forma direta, o assunto me interessa, porque, inclusive, eu estou numa demanda junto à ANPD e a uma instituição aqui na área de saúde, justamente pelo fato de eles, de alguma forma, terem violado os dados pessoais meus e da minha esposa, sabe? Então, a gente percebe que as instituições e também, né, os profissionais da área de saúde, eles ainda não entenderam quão sério, né, quão importante é a prevenção e as técnicas, né, de mitigação de riscos com relação a todo o tratamento de dados pessoais. Nós, de alguma maneira, fomos violados, assim, foi um ato administrativo que ocorreu, que, na verdade, eu posso até compartilhar com os colegas, para que isso também sirva, né, de parâmetro a nível de experiência também. Sandro, pois só não. Um detalhe. Essa live que a gente está fazendo aqui, o grupo de estudo, ele já iniciou uma parte de gravação. Então, se você for fazer alguma publicidade de algum dado seu, aí talvez não seja adequado, porque como a gente vai estar publicando, é claro que você agora que se pronunciou, você vai ter que dar o aceite também para a gente poder publicar. Não, eu ia anonimizar os dados na minha verbalização. Tá, perfeito. Então, fique à vontade. Então, o que aconteceu? De um determinado momento, numa área de atendimento dentro de uma instituição de saúde, eu e minha esposa estávamos sendo atendidos e, num determinado momento, alguns dados pessoais sensíveis meus meu e dela foram verbalizados em público no momento do atendimento dado ali a mim e a minha esposa, causando assim, né, constrangimento. Não é nem um constrangimento, né, Pedro? Um incidente. Eu considero isso como um incidente, né? Visto que medidas de segurança e medidas cautelares para promover, como eu disse anteriormente, a mitigação de técnicas, né, não foram adotadas. Então, eu acionei imediatamente a instituição através do encarregado. Aí foi maravilhoso a situação, porque o encarregado me atendeu na portaria da instituição, conversando comigo assim, o assunto, a situação na portaria da instituição. Aí eu falei assim, moça, você está bem preparado mesmo para poder atender as demandas. Você tá, né? Então, ali já houve um outro problema. Aí, diante disso, eu já tomei as medidas administrativas que cabia, né? Mas aí a gente percebe a maturidade das instituições, né? E das pessoas também. Um dia eu tive um contato com um amigo meu e ele falou comigo, olha, eu não vou mexer com isso agora não, porque isso não tem sentido, lei no Brasil não funciona. Esse amigo meu, ele é dono de uma empresa de turismo, inclusive está passando por uma crise, né, por um momento difícil. Não sei se os colegas sabem, a CVC está resgatada através de ransomware. Hoje está fazendo 12 dias, né, que ele está resgatado. Estão pedindo milhões em Bitcoin. Aí, os dados desse colega meu que estava lá com um grupo de viagem, com toda uma estrutura, estão resgatados. E isso que você colocou, o Nerdan
está colocando aqui que ele, inclusive um diretor chamou a atenção dele, que ele foi falar das boas práticas, né, dessa questão de usuários, de ignorar essas condições, e aí eu estava colocando uma coisa que a gente já colocou aqui, vai precisar de ter um advogado questionando para que aí as pessoas comecem a entender, porque aí vai doer no bolso, né? E provavelmente essa questão a gente já tratou aqui também, por exemplo, de empresas que precisam prestar um serviço e pelo que você colocou aí, que essa empresa foi criptografada, ela provavelmente não está provendo o serviço que ela foi contratada, porque ela está sem acesso aos dados, está criptografado. Ela pode ser questionada no Código do Consumidor porque ela não está prestando o serviço. E ela também pode ser questionada porque, como está criptografada, a gente não sabe que tipo de dado foi ou que não foi violado. Então, ela pode ser questionada 2 vezes num âmbito de que as pessoas estão naquela parte mais íntima, porque elas estão viajando e aí elas vão ficar sem assistência porque tudo está perdido, a não ser que a pessoa que foi precavido e levou tudo escrito, levou tudo impresso, levou tudo de forma digital. Vou lembrar também uma questão aqui, que a gente está por alguns minutos para a gente terminar. E uma das regras nossas é que começa às 9 e termina às 10. A gente pode até passar um pouco, isso não é o problema, mas é uma condição para que a gente tenha perenidade, né? Que a gente tenha continuidade, porque senão, se ela se perde, né? Não tem tempo de terminar, é um problema. Mas obrigado pela sua contribuição aí, Sandro. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer continuar, Sandro? Eu gostaria só de reforçar aqui alguma coisa. Não sei se os colegas conhecem a Anameli, a Hanser Anameli. Ele tá criptografando BIOS de equipamentos. Imagina aonde está chegando o avanço da tecnologia a nível de Hanser, né? Então, criptografando a BIOS do seu equipamento, ou seja, criptografou sua BIOS, já era. Você vai ter que regravar a BIOS, o mínimo que você vai ter que fazer é tomar as medidas técnicas lá de fazer regravação de BIOS, tentar recuperar, porque é algo muito complexo. E trazendo isso para dentro do tema aí do atendimento médico, né, que foi inclusive um dos motivos que muito me chamou a atenção participar com vocês, eles estão totalmente perdidos, né? A área da saúde está totalmente perdida. A gente percebe que desde aqueles que tomam todas as medidas possíveis até aqueles que não tomam medidas nenhuma, estão todo mundo perdido, achando que pode tratar de qualquer maneira, pode fazer de qualquer maneira, e não entenderam ainda a seriedade na qual a lei implementou a nível de dados sensíveis, né? Essa colocação que você colocou, ela tem sido muito pontuada nos lugares onde eu tenho discutido. Às vezes nem sou eu que levanto essa pauta, porque quando a gente está falando de retrabalho, de perda de dados, às vezes o dado nem foi violado, né? Quer dizer, não houve uma falha técnica de publicidade do dado, mas só de você ter que refazer, de você ter que deixar as pessoas esperando, ou de você não prover o serviço, isso significa um prejuízo muito grande, que a Lei Geral de Proteção de Dados vai dar à luz para que as pessoas se tornem um pouco mais preventivas. Então, não só a questão de segurança, mas tornar mais seguro aquele ambiente, para evitar que o computador seja criptografado, né? Ou, se ele for criptografado, para que você tenha backup e velocidade para estar repondo, né? Uma das questões que o pessoal de TI, e eu me envolvo nisso, e sei que o Orozimpo também se envolve nisso, como o Rodrigo, que não está aqui hoje, poderia estar enriquecendo o nosso debate, é uma pergunta. Se você tiver um problema, em quanto tempo você recupera a sua capacidade de produção? Se o seu computador pegar fogo, em quanto tempo a sua empresa volta a trabalhar? Essa pergunta, às vezes, as pessoas não se fazem.
E aí, na hora que descobre, o computador que fica ligado lá a noite inteira, de manhã cedo, na hora que foi abrir a empresa, ele está desligado e queimado. E aí ninguém tem uma solução de pronto, e aí fica todo mundo batendo cabeça, tentando improvisar uma solução, porque não foi discutido isso. E aí, volto a lembrar a questão da CIPA, porque aí uma das questões da CIPA é o AVCB. Você tem que fazer treinamento até para apagar um incêndio. Então, na hora que acontece de ter um incidente dessa natureza, que é fogo, as pessoas estão tão treinadas que elas já sabem quem vai fugir, quem é a brigada, quem vai pegar a mangueira, quem vai pegar o extintor e quem vai atacar o fogo. E isso hoje, na informação, as pessoas estão negligenciando, né? Então, a gente precisa de tratar. E mesmo que o Conselho Técnico Médico, né, que é o CRM, o Conselho lá de Bioquímica dos laboratórios, muitos dos laboratórios, eles estão com médicos, né, porque tem que fazer ultrassonografia, e aí quem dá o laudo é um médico especialista. Eles, embora tenham um código de ética, eles não estão muito preocupados com o próprio código de ética que eles assumiram, tanto que eles permitem que um operador de dados que vai estar tratando os dados esteja tendo acesso a dados tão sensíveis, porque no processo ele fala assim, mas eu sempre fiz assim e não deu problema, né? Então, aí num determinado momento, se um advogado levantar o dedo e falar assim, agora a gente tem uma demanda lá na justiça e você vai ter que pagar porque você já de cara você já declarou que isso é errado. Então, são processos... que a gente costuma levantar, que a violação de dados não é quando alguém entra no seu computador e leva. Você perder um dado dentro da sua empresa é uma violação, né? Você não organizou os seus dados, né, dentro da sua empresa, é uma violação. E dentro da área de saúde, dos princípios, além da necessidade, finalidade, transparência, um outro princípio muito importante dentro da área de saúde, que é a qualidade dos dados. Porque muitos exames que saem trocados, que saem invertidos, enfim, que existe, tá? Pessoas, bastidores que eu conheço já me falaram que isso existe, tá? Exames trocados, exames... Enfim, aí, isso que quer dizer o quê? Se uma empresa, tá? Ela permite, tá? Ela tem condições internas que permitem essa troca de exames, isso acontece o quê? Além da qualidade do serviço, é a qualidade do dado que está acontecendo. Né? Imagina você vai fazer isso já aconteceu, isso há muito tempo já veio para a imprensa, pessoas que foram receber o seu exame lá e tinha uma doença crônica lá, e não era, né? DNA, teste de paternidade, é pai, não é? E isso já existiu aos montes, né? Então, isso realmente da área médica muito, muito complexo, né? Eu sei que não vai ter tempo, mas tem duas coisas que a gente poderia até, de repente, já levar para próxima quinta, que é a parte de tecnologia e segurança de dados. Tá? Esses dois itens aí, a gente fala 2 horas. Mas você gostaria de contextualizar em algum nicho ou aberto? Olha, a parte de segurança, ela é geral, porque ela existe para todos os setores. A parte de tecnologia, eu gostaria de ter essa discussão em relação também à área médica, tá? Porque a ciência médica junto com a tecnologia, tá? Isso dá uma discussão muito legal. A gente vai ter que tratar isso um pouco fechando o leque para ver se a gente consegue ter, num curto espaço, fazer até uma gravação. Embora você tenha colocado um dado aí, Sandro, você se importa que a gente publique o vídeo que a gente acabou de fazer? Não, tranquilo, colega. Então,
já são 10h06, quer dizer, a gente já passou 6 minutos. Sei que todo mundo tem agenda comprometida, né? Mas agradeço já a participação. Hoje a gente teve uma audiência boa aqui. Então, obrigado e até a próxima quinta. E a gente continua conversando lá no WhatsApp. Eu vou encerrar aqui a gravação. A gente se vê